Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve, já deixa seu like, tá? Meu nome é Rodrigo Zambon, eu montei no ar o site www.mundoagil.com, onde eu escrevo sobre Scrum, Kanban e pensamento sistêmico. Bom, eu fiz uma breve apresentação esse ano no Agile Day sobre a gestão de polaridades. E muita gente, depois do evento, me escreveu, mandou e-mails para entender um pouco mais dessa ferramenta, já que eu falei muito pouquinho dela no evento, para saber mais detalhes de como usar a ferramenta. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Bora lá! Bom, muito bem. Imagina que você tem um time, tá, que vive se queixando que não tem acesso à tomada de decisão, que o gerente decide de forma centralizada e unilateral. E esse time, então, luta por mais autonomia, tá? Encontra-se, então, a solução, tá? E a organização decide aumentar a autonomia desse time. Bom, com o tempo, esse time percebe que as decisões são demoradas, os mais extrovertidos fazem as melhores escolhas e a falta de respeito toma conta do time. Eles decidem, então, por querer voltar para as decisões centralizadas, ou seja, a solução é voltar para a centralização. Em relação à primeira decisão, a frase "as soluções de hoje são os problemas de amanhã" se encaixa perfeitamente. A solução era dar autonomia e essa decisão causou novos problemas. Temos claramente aqui um problema de gestão de polaridades. As políticas de autonomia e centralização vão de um extremo ao outro. O pêndulo oscila ora para um lado, ora para o outro. Polarity Management é uma metodologia para abraçar e equilibrar conscientemente duas necessidades diametralmente opostas. Envolve trabalhar para evitar as desvantagens e maximizar as vantagens de ambos os polos. Eu defino como o poder de explorar forças concorrentes. Indivíduos e organizações tendem a oscilar como um pêndulo entre opostos, por exemplo, tradicional e ágil, estrutura e flexibilidade, colaboração e autonomia, nunca encontrando o equilíbrio certo. O gerenciamento da polaridade é a prática de honrar valores opostos e aparentemente conflitantes para encontrar equilíbrio entre eles. Somos projetados para identificar e isolar um padrão, mesmo que existam muitos. Naquela figura clássica da senhora e da jovem, que muitos de vocês conhecem, não temos condições de ver a senhora e a jovem ao mesmo tempo. No nosso exemplo, o padrão se repete indefinidamente. A equipe se move de um polo para o outro. Em um momento valorizam a autonomia e em outro a centralização. Estão constantemente se movendo em direção à solução definitiva e afastando-se do que acham ser o problema. Quando a solução não funciona, eles invertem o julgamento sobre qual é o problema e começam a se mover em direção à nova solução que costumava ser o problema. Nessa dinâmica, nunca encontramos uma boa solução. Nunca obtemos o que precisamos porque acreditamos que existe uma resposta clara e simples para nossos problemas. Na verdade, esses problemas não têm solução. Eles são problemas perversos, wicked problems. Nem a autonomia e nem a centralização de decisões são uma melhor do que a outra. Ambas são essenciais. Ambas devem estar conscientes e deliberadamente equilibradas uma com a outra de momento a momento. Esse processo de balanceamento, de equilíbrio, é chamado de gerenciamento de polaridade. A mensagem mais básica do gerenciamento de polaridade é: não há uma resposta certa, não existe uma solução simples. Bom, em muitos casos, se não na maioria, se você acredita em algo, o oposto é igualmente verdadeiro. Você pode ver com extrema clareza o quão desesperadamente sua organização deve abraçar a mudança e a adaptabilidade, mas seu colega pode ver a necessidade de estabilidade com a mesma nitidez e estar tão certo quanto você. Em relação aos problemas perversos, no caso, tradução literal de Wicked Problems, este termo foi cunhado pela primeira vez em 1973 pelo Horst Hitler, teórico do design e professor de metodologia de design da Ulm School of Design na Alemanha. No artigo, um artigo muito bacana, escrito em 73, Dilemas em uma Teoria Geral do Planejamento, um artigo que vale a pena, se eu não me engano eu paguei $30 por esse artigo, mas já tem tempo, vale a pena você manter na sua biblioteca. Ele descreve 10 características de problemas complexos. A primeira é a seguinte: não existe uma forma definitiva para um problema grave. A segunda, problemas perversos não dão sinal quando estão de fato resolvidos. A terceira, soluções para problemas perversos não são verdadeiras ou falsas, elas só podem ser boas ou ruins. A quarta, não há teste imediato de uma solução para um problema terrível. A quinta, cada solução para um problema grave é uma operação única, porque não há oportunidade de aprender por tentativa e erro.
Cada tentativa conta significativamente no sentido dos efeitos e consequências que essa solução vai gerar, ou seja, problemas sistêmicos em outro local do sistema. Sexta, os problemas perversos não têm um número definido de soluções potenciais. Não há critérios que permitam provar que todas as soluções para um problema grave foram identificadas e consideradas. A sétima, cada problema perverso é essencialmente único. Aqui, por essencialmente único, eu quero dizer que, apesar das longas listas de semelhanças entre um problema atual e um problema anterior, sempre pode haver uma oportunidade distintiva adicional que é de importância primordial. Parte da arte de lidar com problemas complexos é a arte de não saber muito cedo que tipo de solução aplicar. Oitava, cada problema perverso pode ser considerado um sintoma de outro problema. A nona, sempre há mais de uma explicação para um problema grave, porque as explicações variam muito, dependendo aí, claro, da perspectiva individual. Bom, e a última, os planejadores não têm o direito de estar errados. Essa aqui pode ter alguma complicação, tá? Bom, essa característica diz que as soluções oferecidas para os problemas são apenas hipóteses a serem refutadas. Quanto mais uma hipótese resiste a inúmeras tentativas de serem refutadas, mais ela é aceita como verdade. Isso para a ciência, tudo bem, pessoal? Entretanto, no caso de problemas perversos, essa imunidade científica não é tolerada. Aqui o objetivo não é encontrar a verdade, mas melhorar algumas características do mundo onde as pessoas vivem. Os planejadores são responsáveis pelas consequências das ações que geram, isso dentro de um sistema. Bom, mas deixando de lado essa definição aí de problemas perversos, tá? O Barry Johnson, em 1992, escreveu o livro Polarity Management, Identifying and Managing Unsolvable Problems. E a prática é bem simples. Ele diz que para gerenciar as polaridades, tudo que você deve fazer é, primeiro, identificar os dois polos opostos entre os quais você tende a se mover. E dois, criar um mapa das vantagens e desvantagens de cada um dos polos. Sendo que na próxima etapa você se compromete a sentir continuamente quais as vantagens e desvantagens que está experimentando em qualquer movimento. Se você está enfrentando a desvantagem de um polo, você toma medidas para se mover em direção ao outro. Depois de começar a experimentar as desvantagens do polo oposto, você se move de volta para o outro. A diferença entre o gerenciamento de polaridade e o gerenciamento tradicional é que você nunca busca incorporar totalmente um polo. Os polos não são o objetivo. Em vez disso, você está constantemente se movendo entre os polos em uma espiral ascendente em direção ao equilíbrio perfeito entre os dois. Polaridade é um problema atual com duas respostas corretas e interdependentes. Bom, e geralmente como é que eu faço isso aqui? Eu sempre trago, né, um time que está experimentando alguma dificuldade e a gente vai traçar aqui as vantagens, né, de estar num polo e as vantagens de estar em outro polo. E eu começo sempre perguntando o que está acontecendo atualmente. Quais são as desvantagens, quais são os problemas que vocês estão enfrentando? Provavelmente vai ser alguma coisa do quadrante de baixo, né? Vamos supor que eu comece pelo polo esquerdo, a gente vai ter alguma coisa aqui no quadrante de baixo do polo esquerdo e certamente eles vão ver vantagens lá no polo direito, tá? Ou seja, esse time ele vai optar, por mudar para o polo direito. Acontece que quando você muda para o polo direito, o pêndulo vai estar lá. Você ignora totalmente as vantagens do polo esquerdo. E é isso que é isso que não pode acontecer, tá? Você não necessariamente o polo direito é o polo certo, tá? Vão ter momentos, vão ter certas ocasiões que este polo aqui, o polo esquerdo, com suas vantagens, que também tem vantagens aqui, você vai precisar, tá? Então, o ideal é que você encontre o equilíbrio e a melhor forma de trabalhar com a gestão de polaridades. Bom, no vídeo de hoje era isso, eu quero deixar um abraço para vocês, bons estudos, eu vou deixar a referência do livro do Barry Johnson aqui, o artigo sobre o Wicked Problems, pela primeira vez, né, quando ele foi citado, e eu vou deixar esse canvas para vocês baixarem também, para que vocês possam utilizar aí com os times de vocês. Um grande abraço e até a próxima.